Eu queria compartilhar com você uma reflexão muito simples, muito objetiva a respeito de um texto, irmãos, lindo, lindo, maravilhoso, mas que com todo respeito também é daqueles salmos que de tanto a gente usar, de tanto nós falarmos, me parece que às vezes nós perdemos a sensibilidade dele. Mas a leitura do texto e a praticidade dessa palavra, irmãos, é sensacional. Não há muito que se discutir em termos de contexto. Eu costumo dizer o seguinte: existem várias maneiras de você ler a Bíblia. E uma delas é para Deus falar com você. Dificilmente, irmãos, alguém lendo esse texto, dificilmente, Deus não vai falar com ela. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. É um texto que muitas pessoas se converteram ouvindo esse texto e ouvindo mensagens sobre esse texto. Sobretudo quando nós precisamos confiar de fato em alguém que nos passe segurança, irmãos. Hoje é o último domingo do ano de 2020. Mais uma vez nós vamos enfrentar um ano novo. E eu que durante um tempo sempre tive resistência com essa coisa, não é? Eu até repetia muito uma frase: 31 para dia 1º é só um dia de um para o outro. Inclusive até no sábado, Jeová do céu me ajuda, acho que retrasado, o aniversário da igreja foi passado, né? 20, hoje é 20, passado, sábado passado. É porque a mente turbulenta às vezes dificulta lembrar. Pastor Samuel Silva aqui pregando falou sobre isso. E o final do ano passado eu aprendi algo muito legal, ou reforçou no meu entendimento algo muito interessante sobre essa questão de ciclos, né? Que começam e que terminam. E a oportunidade sempre que nós temos de recomeçar, irmãos, sempre. A maior capacidade do ser humano, o que nos diferencia dos animais, é exatamente a capacidade cognitiva de pensar, mas de pensar não só positivo, embora é muito importante pensar com positividade, mas sobretudo pensar com pragmatismo, irmãos, bíblico. E o que significa isso? Trazer a palavra de Deus como existência para você, para a tua vida. E fazer uso desses textos, irmãos, como uma realidade de vida. Como uma realidade daquilo que você se propõe a viver. Esse texto, é um texto sensacional para nós pensarmos a respeito de 2021. Para pensarmos a respeito da nossa vida, porque entrega o teu caminho ao Senhor. Isso é muito forte, irmãos. Parece que é simplesmente um meio de nós declararmos uma palavra e descansarmos. Não, muito mais do que isso. Quando eu entrego alguma coisa, irmãos, de verdade, entregar, toma, a responsabilidade é sua. Eu diria assim, facilmente, entregar o teu caminho ao Senhor significa dizer o seguinte: Senhor, o controle é teu. Nós temos muitas frases de efeito, irmãos, e uma que nós falamos muito cantando, declaramos é essa: eu confio no Senhor, eu entrego para o Senhor. Mas será que entregamos mesmo, de fato? E quando nós pensamos no comportamento humano, eu poderia usar alguns personagens, irmãos, do Antigo Testamento, que foram os primeiros a terem esse relacionamento com Deus, e o quanto era difícil viverem isso. O quanto é complicado você, de fato, entregar essa coisa, né? Por exemplo, do casamento. Quando o pai vai até o altar levando a filha, eu passei por essa experiência 3 anos atrás, e está fresco, porque dezembro é o mês que comemora. E aí você pega a sua filha e entrega para o noivo, que agora vai ser marido dela, mas você nunca entrega de tudo. E eu, então, que tenho dificuldade de desapegar de filho, porque você fica, né, sempre preocupado, sempre querendo cuidar, querendo tratar. O nosso comportamento, irmãos, segura aqui, ó, é um comportamento desconfiado. O nosso comportamento é um comportamento desconfiado. Nós outorgamos coisas às pessoas, nós estamos sempre com o pé atrás. Uma das frases que eu mais escuto como pastor é: pastor, eu confio em Deus e no Senhor. E uma das frases que eu digo, não a muitas pessoas, sobretudo quando eu desenvolvo relacionamento ministerial, eu digo isso: confie em primeiro lugar em Deus, em segundo lugar, confie em mim. Para eu falar isso, irmãos, eu tenho que ter muita certeza e para quem eu estou falando. Eu escuto muito isso: eu confio no Senhor. Você escuta isso? Não, eu confio em você. Eu confio em você. Mas será que confiamos mesmo? Entregar e confiar, irmãos, são duas palavras que estão ligadas por si só, elas estão entrelaçadas e uma depende da outra. Porque para eu entregar eu preciso confiar. Quando eu entrego alguma coisa a alguém, irmãos, e confio, eu preciso descansar e ter a certeza de que para quem eu entreguei, eu posso, irmãos,
eu vou usar uma palavra aqui que a gente usa com Deus. Eu relaxo. Eu não sei quem já teve uma experiência aqui de parar diante de certas circunstâncias e falar o seguinte: Senhor, até aqui eu tentei do meu jeito, agora está nas tuas mãos. Agora perceba, até aqui eu tentei do meu jeito, o erro está aí. O ideal, irmãos, é não esperar chegar no limite de ter que entregar. Igual, por exemplo, acontece muito, a pessoa vai tentando resolver o problema dela lá do jeito dela. Aí quando chega, quando não tem mais limite, pastor, agora deu, estou trazendo para o senhor. Ah, legal. Quer dizer que depois de você tentar escangalhar, piorar, prejudicar, agora você confia. Mas eu estou falando de relacionamento humano. Eu estou falando de relacionamento entre pessoas que é extremamente prejudicado pela nossa dificuldade, pela nossa fragilidade, sobretudo da natureza humana. Agora, quando eu falo de Deus, irmãos, escuta isso aqui, com todo carinho, todo respeito, em que pese o tom da minha voz, eu tentar trabalhar para melhorar, mas escute isso, irmãos. É impressionante o número de pessoas que se decepcionam com Deus. Estou decepcionado, eu não quero mais ir, eu não quero mais saber. Mas será que Deus tem culpa? Como eu posso responsabilizar alguém por algo que eu não entreguei, irmãos? Essa é uma das atitudes que eu mais vejo acontecer. Não, eu confio em Deus, eu entrego nas mãos de Deus, mas eu estou sempre dando o meu jeito. Isso é um padrão. Eu estou falando aqui agora para crente, irmãos. Para gente que está dentro da igreja, dizendo assim: não, pastor, eu confio em Deus. Mas fala daqui, mexe dali, toca dali, liga para lá, tenta dar o seu jeito. Mas se eu confio em Deus, eu preciso confiar em Deus e entregar. Você quer ver uma coisa que eu falei aqui ainda agora e vou repetir? Irmãos, em termos de dinheiro, parte financeira, igreja, eu nunca perco a minha paz. Nunca perdi. Nunca perdi. Em 20 anos de ministério pastoral, com 10 e 6, 4 da outra, 11 agora, são 15 anos dos 20, exercendo presidência de igreja, irmãos. Graças a Deus, já enfrentei dificuldades, enfrentei provações, como todo mundo enfrenta, mas eu nunca me desesperei, ninguém nunca me viu, tem que pagar a conta. Por quê? Porque eu confio em Deus, porque o dono desse negócio aqui é Ele. Se eu andar em obediência, irmãos, e confiar a Ele, eu preciso fazer a minha parte, ter responsabilidade e obediência. Uma coisa está ligada à outra. O resto, a responsabilidade é dele. Porque tem tantas pessoas, eu estou decepcionado, mas Deus, mas será que você entregou? Será que você obedeceu? Eu queria aqui, irmãos, trazer ao nosso pensamento, aqui a nossa reflexão, e é para todos nós, porque olha o que acontece, eu sempre falo isso, as mensagens que eu prego, irmãos, eu não venho aqui fazer juízo de valor, criticar, não, servem para mim. Eu vindo de casa para cá, pensando nessa mensagem aqui, num ponto dela, eu encontrei um erro que eu cometi em 2020. Que é difícil, irmãos, é difícil. Nós assumirmos o erro. Não, eu errei, eu falei, eu tomei essa atitude, eu procurei isso. Porque o primeiro ser humano a se relacionar com Deus mostra atitudes, irmãos, que nos trazem falência para a vida. Nós deveríamos olhar, por exemplo, para Adão e Eva, para os dois, e vermos atitudes que nós não devemos tomar. Deixar, entregar. Entregar ao Senhor significa dizer, deixar Deus assumir o controle. Entrega o teu caminho ao Senhor. Sabe o que é esse Senhor aqui? Não é só o Senhor que eu culpo pelos problemas que eu criei. Não é só o Senhor que eu recorro quando eu quero solução para a minha vida. Esse Senhor aqui é autoridade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Senhor aqui é a autoridade que nós temos dificuldade. Não, eu respeito a sua autoridade. Mas eu sempre tento do meu jeito. Eu vou por aqui, vou por ali, eu faço de um jeito. Eu falo de um jeito de outro. Nós estamos sempre, irmãos, tendo dificuldades com a autoridade. Não tem uma autoridade? Então eu descanso. Eu não constituí essa autoridade? Então eu descanso. A responsabilidade é dele. Uma das coisas que nos trazem paz no coração de ser obediente a Deus é que você transfere a responsabilidade para Ele. Eu não estou agindo em obediência, a responsabilidade é de Deus. Eu não estou agindo em obediência a uma autoridade superior à minha, então a responsabilidade é dela. Como que eu digo que estou em Deus, que confio em Deus, e eu tento dar o meu jeito, eu ligo daqui, puxo dali, faço daqui, procuro acertar de um jeito ou de outro. Se eu confio ou eu não confio, ou eu entrego ou não entrego. Se tem um problema, irmãos, em ficar no meio do caminho, é o pior que tem, porque às vezes, quando você volta, você se arrebenta, acerta, vê a realidade e segue. Mas quando você fica no meio termo, eu digo que estou, mas não estou, eu digo que faço, mas não faço, você se acostuma, é uma zona de conforto.
Se der certo, glória a Deus. Se der errado, eu acho um culpado. Que pode ser pelo menos 2 personagens. Primeira coisa que eu preciso pensar nessa manhã, mas pensar para mudar, irmãos. Pensar para mudar. É o poder das minhas decisões, irmãos. Eu não transfiro a ninguém o poder das minhas decisões. A ninguém. A partir de uma idade em que a pessoa tem consciência pelo que ela faz, ela não poderá mais culpar os seus pais. Até uma certa idade, eu posso até culpar os meus pais pelas atitudes que eu tomei. Mas a partir de uma certa idade, irmãos, a responsabilidade é minha. Eu não posso culpar o meu pai por isso ou pelo aquele do outro, a minha mãe por... Eu não posso culpar ninguém. A tomada de decisão é minha. E a gente não pensa um pouco. Observa Adão, irmãos. Deus colocou Adão e Eva, irmãos, com tudo que eles precisavam. Agora, eu sempre penso nisso aqui, olha, está aqui tudo. Administra, cuida, preserva. Isso aqui tudo é para vocês cuidarem. Irmãos, um fruto, uma mordida, trouxe consequências para a vida inteira. O poder da decisão. Eu tenho que pensar quando eu tomo uma decisão, irmãos. Um negócio que pega muito a gente. Usufruir ou possuir? Deus colocou a possibilidade para Adão e Eva de usufruir de tudo aquilo, mas o desejo de possuir, o desejo de querer ter. Tem gente que reclama, pastor, eu sou muito perseguido, pastor, fala, mas é você que atrai para você a responsabilidade que não é tua. E depois a gente reclama daquilo que a gente possui, sem ter direito a possuir. Possuir ou usufruir é um pensamento que eu preciso ter sempre quando vou tomar decisão. Tem coisas, irmãos, que eu usufruo e que eu não preciso possuir. Todas as vezes que eu vou compartilhar uma mensagem, eu não penso absolutamente em ninguém, irmãos. Eu penso primeiro na minha vida. Primeiro na minha vida. Então, quando eu entro em conflito com essa mensagem aqui, eu penso, quantas vezes eu quis possuir alguma coisa, comprar alguma coisa que não era. Eu poderia simplesmente usufruir. Adão e Eva não pensam nisso. Eles tinham o direito de usufruir tudo aquilo, irmãos, tudo que Deus, mas quiseram possuir um negócio que não era para eles possuírem. Deus deu a eles a capacidade de decisão, a capacidade de resolver os seus problemas, mas a ânsia por querer possuir. E o inimigo é tão sujo, irmãos, que põe dúvida. Está aí uma arma infalível do inimigo e que pega seres humanos frágeis, facilmente. O pior de toda decisão que você toma, irmãos, é quando você chega à conclusão que a decisão que você tomou não foi própria sua, mas foi influenciada por um meio. Observe que eles têm um relacionamento com Deus de todos os dias. Na viração do dia, Deus procurava os dois e tratava com eles pessoalmente. Irmãos, quanto tempo a serpente precisou? Pela literalidade bíblica. Gente melhor do que eu vai achar jeito aqui dizer que a serpente voltou todo dia, fez e aconteceu. Pela literalidade bíblica. Uma frase. E a estratégia é a mesma. A mesma estratégia foi usada, o diabo tentou usar com Jesus, quando ele saiu do deserto. 40 dias, jejuando e orando. Você pensa que é fácil? Espiritualmente, ele estava fortalecido, mas o texto disse que ele tinha fome e sede. O que o diabo faz? Uma dúvida. Se você é mesmo o Filho de Deus, ele coloca a dúvida em quem você é e no que você conhece e no que você aprendeu. É uma facilidade tão grande, irmãos, de uma pergunta, uma dúvida, destruir, acabar com uma estrutura de vida, de ensinamento, irmãos. Aí eu vejo aqui essas crianças transicionando de fase na escola bíblica dominical. Não há como eu voltar na minha memória e não lembrar, irmãos. Não há como. Da gente como eu, que passou na igreja desde adolescente, que fez tudo isso aqui, de adolescente para jovem, não é? E eu vivi tudo isso. E desculpa, aqui não vai nenhum julgamento, até porque, irmãos, nem preciso disso. Mas eu tenho alegria em lembrar isso aqui que foi falado pelo Dinister, que meus pais me ensinaram o caminho, irmãos. Às vezes obrigado, às vezes na marra, usando a autoridade deles. E eu sempre digo, eu louvo a Deus pelo meu pai e pela minha mãe, que cobraram, que ensinaram, que exigiram. E lá em casa não tinha muito papo de discussão teológica, porque Deus fez, porque Deus faz, quem é Deus. Não, minha mãe fez eu aprender a amar quem é Jesus. Isso bastou, irmãos. Isso bastou para eu me permitir estar aqui. Aí eu tenho dito esses dias aí, você acha que a gente naquela época que eu não sofri influência, irmãos?
para ser muito sincero até, eu fico vendo certas músicas aí, irmãos, que eu falo, gente, o que que tem? Não tem ritmo, eu não entendo de nada, viu, meu filho? Misericórdia. Mas não tem ritmo, não tem letra, não tem nada. E uma galera se perde. Pelo menos na minha época, lá em 1985. Quem é dessa época aí? Essa igreja estava bem, né? Que isso, você também? Novinho assim? Tá. Irmãos, tinha uns caras que faziam umas letras complicadas. Tinha umas letras, irmãos. Tinha umas letrinhas complicadas. Hoje em dia, umas batidas, uns negócios que não tem nada a ver, irmãos. Umas letras que sem pé e sem cabeça e um monte de gente se perdendo. Tudo que enfrenta hoje, enfrentava naquela época, irmãos. Tudo. Tudo que se enfrenta hoje, se enfrentava naquela época. Tudo. Eu conversava um pouquinho com o Dinister aqui, com outras pessoas falavam. E já contei isso aqui, irmãos, de tantos enfrentamentos que eu tive. Que era para ter dúvida de tudo, sobre Deus, sobre tudo que você pensar era para eu ter dúvida. Mas eu aprendi o valor de ter Jesus Cristo na minha vida. Eu aprendi o valor, irmãos, disso aqui, ó. Entrega o teu caminho. Eu me lembro do dia que eu me converti, eu me lembro do dia que eu me batizei, irmãos. Eu me lembro do dia que eu lutei, meu pai falando, não vai se batizar, não se batiza. Eu estava com quase 40 de febre, irmãos. Pensa, meu batismo foi em Xerém, numa cachoeira. Meu pai, que me levou até lá, e tinha mais uma galera, 18 de março de 1985. Até essa época eu tinha 14 anos ainda. E eu me lembro que eu na fila, eu falei assim, pai, deixa eu me batizar. Meu pai, rapaz, você vai ter um choque térmico. Batiza no próximo batismo. Eu falei, não, pai, eu quero me batizar. Eu quero me batizar. E na fila para o batismo, meu pai falou assim, se para entrar você tiver com febre, você não entra na água. Falei, pai, deixa. Tinha uma fila, irmãos. E eu ali tremendo. E ninguém sabia se era de frio ou se era de febre, o que eu estava sentindo naquela hora. E eu entrei, me batizei e saí, passou tudo, irmãos. Por isso que para todo mundo que vai batizar, a propósito, esqueci do anúncio do agora. Viu como é que o Espírito Santo é bom? Dia 16 de março, tem batismo em BNT, nós vamos para um sítio em Itaboraí, as informações virão mais para frente, é para você começar a dar o seu nome, amém, porque vai ser uma bênção, vai ser batismo e confraternização para a igreja toda, para quem quiser ir. Vamos cuidar de tudo, de alimentação, vamos cuidar de transporte, hoje à noite já tem anúncios melhores aqui para você. Eu amo batismo, amo batismo. E eu me lembro do dia do meu batismo, irmãos, saí daquela água, não tinha mais nada. Eu falo para todo mundo que vai se batizar. Tem a ver com a mensagem. Todos que vão se batizar, eu falo, prepare-se. Prepare-se. Porque agora vai começar a guerra. Porque até você se comprometer, irmãos, sempre tem uma chance, né? Mas quando o diabo vê, sobretudo um jovem, um adolescente, novo, irmãos, se batizando, porque o que é o batismo tecnicamente? O batismo é um público testemunho de fé. Eu estou proferindo publicamente que eu estou morrendo para o mundo e ressuscitando em novidade de vida. Batismo não traz salvação, o batismo é para o salvo, o batismo não salva. O que salva é a minha confissão a Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Aí eu me batizo para que todos vejam, primeiramente eu, mas para que todos vejam que a partir de agora eu sou uma nova criatura. Você acha que o inimigo fica feliz com isso? E aí a guerra vai começar. E eu preciso fazer o quê? Senhor, eu entrego o meu caminho. Eu entrego o meu caminho nas tuas mãos. Cuidado, escuta isso aqui, irmãos. Cuidado com as decisões fáceis. Tem decisão que é muito fácil. É só pegar, é só tocar, é só entrar. Só que as consequências serão duradouras. Uma decisão fácil. Lúcifer veio personificado na serpente, induziu os dois, eles só pegaram fruto, comeram. Olha a consequência até hoje, irmãos. Decisões fáceis, mas com consequências eternas. E não dá para transferir a responsabilidade para ninguém. A decisão é sua. Eu louvo a Deus, porque essa mensagem está sendo preparada desde ontem. Desde ontem à noite. E eu acordei hoje de manhã que nem tomou até um susto. Ela acorda de manhã, está eu em pé. Vou economizar os detalhes. Escrevendo o que eu recebi, irmãos, tomando banho que Deus foi falando comigo. Ela olhou e falou, o que está acontecendo aí, homem? Eu falei, eu estou aqui anotando aqui os negócios. Ela falou, desse jeito? Eu falei, irmã, volta a dormir aí. Decisões fáceis, consequências duradouras. Adão e Eva não pensaram nisso, irmãos. Os primeiros seres a se relacionarem com Deus não entenderam certas coisas. Tem coisas que você faz, irmãos, que vai falar para a tua vida toda, boa e ruim. Hebreus diz que a oferta de Abel fala até hoje. Por quê? Uma decisão. Se você analisar o texto, irmãos, da oferta dos dois, é de uma simplicidade, não tem muitos detalhes. Só diz que os dois filhos de Adão e Eva vão ofertar ao Senhor.
Abel cuidava de ovelhas, levou das primícias e ofertou. Caim era agricultor, cultivava a terra, levou daquilo que cultivava e ofertou. Ponto. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Você só vai ouvir falar de Abel agora 2 vezes. Morre em Hebreus. Mas Caim, até hoje, irmãos, é lembrado. E sabe o que eu percebo às vezes? Segura essa para a gente caminhar. Abel é muito lembrado pelo erro de Caim. Porque se Caim não erra, a oferta de Abel é uma oferta. Para ser muito sincero, irmãos, Abel não fez mais do que era obrigação daquele que ama a Deus, obedece a Deus e quer dar o melhor para Deus. Por que as pessoas comparam? Porque tem o bom e tem o ruim. Abel, irmãos, guarda isso aqui. Tome suas decisões, irmãos, baseados na tua vontade. Tome suas decisões baseadas no teu relacionamento com Deus e não dos outros. O problema de Caim é que quando ele vê que a oferta de Abel, o problema de Caim, irmãos, é que ele tinha que resolver, olha para cá, crente, em nome de Jesus. Caim tinha que resolver o problema dele com Deus. Era com Deus que ele tinha que resolver. Se ele é um pouquinho melhor, ele para. Peraí, Senhor, ofertei mal, me desculpa aqui, deixa eu consertar. Essa era a atitude. Mas me parece que é uma raiz genética, irmãos, do mal. Porque Adão e Eva, quando erraram, e Deus perguntou a Adão, as 2 perguntas primeiras que Deus faz para a humanidade. Adão, aonde você está? Era para ele ver aonde ele se colocou. Ninguém tem responsabilidade por isso. Em que pese, ele confie, ele na realidade, culpe a Deus e a mulher. Adão, aonde você está? Deus não sabia onde ele estava, irmãos? O problema é que Adão precisava responder e entender que a situação que ele estava, foi ele que se colocou. Mas o que ele faz? Senhor, a mulher que tu me deste, ele coloca a culpa em 2 numa tacada só, e o problema é dele. Me parece que é um problema, irmãos, de comportamento humano. A facilidade que as pessoas têm de responsabilizar os outros. Caim, cadê o teu irmão? Eu sei lá dele, por acaso eu sou guardador dele. Olha a cabeça de Caim. O problema de Caim, irmãos, é Abel. Ele tinha que resolver com Deus, se consertar. Talvez o que Adão deveria ter feito, Senhor, eu errei. O erro é meu. A serpente apareceu, convenceu Eva, que me conhece, e eu errei. Só que não há esse tipo de comportamento. Nós erramos, insistimos no erro, insistimos em culpar os outros e não assumimos a responsabilidade. Irmãos, tem decisões que são difíceis demais. Mas elas trarão consequências, irmãos, que serão bênção para as nossas vidas. O contrário disso também é a realidade. Eu queria que você pensasse muito, de fato, 31 no outro dia, 1º. E quais as mudanças que você vai alcançar, irmãos? O poder das decisões. Abel não está nem aí, sabe por quê? Ele não está ofertando para competir com Caim. Ele está ofertando porque ele quer dar o melhor para Deus. O problema quando eu não alcanço o resultado é porque eu faço por competição ou para mostrar para os outros. Com Deus não é assim. Abel não está nem aí. Eu vou dar o melhor e ponto. Caim está preocupado com o irmão, tanto é que ele vai matar o irmão. O que o irmão fez com ele, irmãos? O que o irmão fez com ele? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu vou dar um testemunho, irmãos, mas entenda, não estou mandando ninguém fazer o que eu fiz. Até porque quem me ouve um pouquinho, ouve de guardar, sempre vai lembrar algumas máximas minhas. Seja feliz do teu jeito. Você está feliz do jeito que é? Olha aqui, 3 princípios que eu aprendi. Não está desobedecendo a Deus, não está pecando. Não está fazendo mal a você, não está fazendo mal a ninguém. Seja feliz do teu jeito. Agora eu dou um testemunho meu. Eu conversando com uma pessoa esses dias, eu dizia, irmãos, quando eu decidi emagrecer, e eu precisava, isso era problema meu, não estou mandando ninguém fazer aqui, faça se você quiser. Eu decidi por conta própria. Porque eu comecei, por conta da cirurgia, eu tinha que tomar líquido e pastoso. E aí durante 10 dias eu senti que eu comecei a emagrecer e estava fazendo bem. Aí o que eu pensei? Esse negócio trem aqui é bom. Eu até outro dia não conseguia nem amarrar o sapato direito do cadastro, irmão. Eu amarrava, quando eu voltava, parecia que eu tinha entrado numa competição de 40 minutos. Falei, gente, só para amarrar e subir. Eu não tinha disposição para nada, irmão. Se a vida que eu tenho hoje, que não é fácil, eu te contar meu dia hoje, você vai cansar daí. A vida que eu tenho hoje, se eu tenho, irmãos, daquela época, você está brincando. Só que eu estou nessa batida desde 2015. Desde 2015. Neide não mandou eu emagrecer, bem pelo contrário. Quando ela até emagrece, está faltando carne aí, você está muito osso. Neide não mandou emagrecer, ninguém mandou emagrecer. Eu não vi postagem, eu não vi nada de ninguém. Eu decidi, irmãos, porque era bom para mim. E aí, desde 2015, eu estou na mesma academia. Agora dei uma paradinha, porque montei uns esquemas em casa, está me ajudando. Sempre, irmãos, não foi porque ninguém fez. O problema nosso às vezes é esse, é a comparação, é a competição. Faça por prazer para melhorar a tua própria vida, irmãos. Esquece um pouco dos outros.
São essas decisões que duram. São essas atitudes que duram. De vez em quando a gente dá uma paradinha, dá, irmão. Nas festinhas agora eu tive que segurar a onda. Porque, glória a Deus, aleluia, né, irmão? A gente come, não come? Quem está comendo bastante aí? Graças a Deus que eu não estou sozinho nesse trem. Aí fui me pesar ontem. Entrei nas festas com 91 e pouco. Me pesei, eu estava 92. Eu falei, ih, misericórdia. Tem que segurar até o dia 30. Isso sou eu, irmãos. Não é que você tenha que fazer, eu estou citando um exemplo aqui. De vez em quando dá uma relaxadinha. Agora, há pouco tempo atrás, eu fui a 102 quilos. Eu falei, opa, 3 dígitos, pegou. O limite é 2 dígitos. Aí, e tem uns abençoados, né, irmão? Tem a galerinha que é de Deus, né? Aí estou eu na frente da igreja, o irmão parado e falou assim, agora, ele falou, pastor, hein? Falei, amigo, deixa o inimigo te usar não, meu filho. Aí eu dei uma emagrecida agora, cheguei para ele e falei assim, e aí, tu não vai fazer assim, não? Você está vendo como é a vida, irmãos? Assuma o controle da tua vida, mas sobretudo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas a entregar, irmãos, o Senhor está aqui. Confia em Deus, tuas decisões, irmãos. Eu não estou dizendo que você não vai errar, eu errei, você erra, todo mundo erra. Mas existem erros e erros. Existem erros e erros. Teve um final de ano que Deus me ensinou um negócio que eu não esqueci nunca mais. Tem erros que você não pode cometer. Tem erros e erros, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Esse é o princípio que nós devemos buscar. Eu quero encerrar aqui, irmãos, falando sobre confiar, mas não sou eu que vou falar. É alguém muito melhor do que eu. Andréia, por favor, coloque aí Romanos 8:32. Quem conhece Romanos 8, sabe que é o texto de maior afirmação daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. É um dos textos mais fantásticos. Agora escuta esse 32 aqui, eu não preciso falar mais nada. Romanos 8:32. Que texto lindo, irmãos. Olha aqui. Se você não quiser ler, ouça, mas deixa entrar para dentro de você. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmãos, eu leio isso aqui, em Cristo digo a verdade, irmãos, eu não minto, eu estou no altar do Senhor. Eu leio isso aqui, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Pastor, mas como é que faz? É a pergunta que mais me perguntam. Pastor, mas como é que faz? Como faz? Eu confio em Deus, irmãos, porque eu sei até onde vai meu limite. Eu sei as pessoas com as quais eu estou lidando, e eu sei até onde vai o limite delas e o comportamento delas, irmãos. Mas eu tenho um limite, tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu não vejo, tem coisas que eu não ouço. O que eu posso fazer? Confiar em Deus. Entregar o meu caminho a Ele. Senhor, está aqui, eu posso até errar se eu não ouvir direito, mas eu estou entregando nas tuas mãos. Eu estou entregando a minha vida sob a tua autoridade. E eu fiz isso desde os 14, 13 anos de idade. E todos os anos eu quero repetir isso. A primeira igreja que eu assumi, eu subi, é meu lugar, cada um no seu. Fui ao monte e disse, Senhor, o governo é teu, não é meu. Eu só obedeço ao Senhor. Os filhos que Deus me deu, Senhor, são meus filhos. Eu vou cuidar, vou educar, mas me ajuda. Eu entrego ao Senhor, ao teu Espírito Santo, a condução da minha vida. Eu vou acertar em tudo? Não. Eu vou errar como pai, como pastor, como ser humano. Eu vou errar em todas as áreas da minha vida, mas o índice de erro é muito menor e o risco também, porque eu confio nele. Outro dia aqui eu fui para um lado para a gente aprender com os erros. Mas eu quero encerrar. Dos 3 primeiros personagens, irmãos, que vão ter um relacionamento com Deus direto, no sentido de um propósito divino. Direto, que a Bíblia cita, eu vou puxar aqui, o primeiro, quando Deus decidiu que ia formar o povo do qual nós fazemos parte. Abraão. Porque Hebreus vai dizer que a Abraão é imputado por justiça, irmãos. O reconhecimento de Deus para ele pertencer a uma galeria, irmãos, que poucos têm condições de estar naquela galeria, e que todos cometeram falhas. Mas como Deus não é como nós, que comete uma falha, eu tenho que falar, é impressionante como as pessoas mudam, irmãos. Impressionante como as pessoas mudam de uma hora para outra. Uma besteira, irmãos, uma coisa, a pessoa muda, cria um cenário. Eu sinceramente tenho extrema dificuldade em entender isso. Eu preciso entender um padrão, irmãos. Eu preciso entender coisas à frente do que eu vejo. A gente se limita muito quando a gente perde tempo com coisa que não é para perder. E não é só para a gente, perde para o outro, e causa uma certa dificuldade generalizada.
Eu preciso olhar, irmãos, o padrão todo. Eu preciso olhar o contexto todo. Eu preciso olhar o algo maior, além da minha vida. É isso que essa turma não entendeu. Abraão vai entender. Abraão, sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela. Sai daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quem é que ia, irmãos? A capacidade de Abraão de sair. E sair aqui, cada um, mensagem só é boa se eu pensar para mim mesmo. Sair. Estava na hora de sair. E sair às vezes, irmãos, não é geográfico só. Não é sair daqui para ali, porque você vai carregar tua mala para onde você for. Você vai carregar tua bagagem para onde você for. Pode trocar do que você quiser. Você vai ser sempre a mesma pessoa. Porque acredite, o poder de decisão é seu, não é dos outros. Não é do clima, não é da política, não é da economia, é seu. Abraão sai, eu preciso ter capacidade de sair, irmãos. Se eu estou numa área que está me prejudicando, que está detendo aquilo que Deus quer fazer na minha vida, eu preciso sair. A mudança de Abraão primeiro é mental, porque aquela época era politeísmo, adorava-se vários deuses, e era mais fácil até confiar em vários deuses, para o sol, para a lua, para a chuva, para isso, para aquilo outro. E Deus diz assim: Abraão, sai desse meio aí. É mentalidade. Sai desse meio. É romper, irmãos, com os limites que nós nos impomos. Sai. Ele sai, irmãos. E sai como? Ele entrega o caminho dele. Senhor, então eu vou confiar. Cometeu falhas? Cometeu. Mas o importante é o propósito. O propósito para o qual Deus chamou ele, ele cumpriu, irmãos. E por isso ele está ali. As falhas é para mostrar para você e para mim que nós iremos cometer falhas. Mas vamos parar com esse negócio de não, porque a graça de Jesus Cristo. Não, porque Deus me ama do jeito que eu sou. Esquece isso, irmãos. Deus ama você, mas consequência vai ter. O jovenzinho lá de Lucas capítulo 18, que não quis abrir mão da riqueza para o reino dos céus, a Bíblia diz que Jesus fitou ele e amou ele, mas ele assumiu as consequências dele. Eu preciso entender esse princípio. Abraão confiou, entregou o caminho, saiu. Ele confia, irmãos. Eu vou te dar a maior prova, eu fecho a Bíblia aqui, para a gente orar. E te dou a maior prova de alguém que confia, irmãos. Você imagina Deus, e eu tenho uma leitura aqui mais acadêmica, mais de aula do que de mensagem. Até já andei falando, mas não é o caso agora. Em que pese, e eu vou até usar isso, beleza. Pensa, irmãos. Abraão, pega o teu filho. Mas não é Ismael, que foi o filho da desobediência. Paulo fala isso aos Gálatas. Ismael é o filho da desobediência, porque Deus falou: Abraão, vou fazer de você uma grande nação, de ti sairão muitos. Mas Abraão fez o que nós fazemos. Olhamos para a circunstância. Sara, que está lá na galeria dos heróis da fé. Se eu não me engano, pelo cansaço da mente, o destempero aqui, poderá, acredito que seja o quinto personagem. Sara também erra. E aí dá a sua serva Agar para Abraão ter um filho, porque tentaram resolver. E não se esqueça do que eu disse. Decisões fáceis, consequências duradouras. Não era mais fácil? Abraão, vai com Agar. Ela tem condições, você vai fazer um filho nela, vai ter a sua hereditariedade, ponto. Uma decisão fácil, foi fácil fazer Ismael. Os problemas existem até hoje, é só analisar a história. Isaac era o filho da obediência, é isso que Paulo diz. Isaac é o filho da obediência, irmãos. E quem é que está debaixo de um sistema patriarcal? Quem é que está debaixo de uma promessa? Escuta isso. Como eu quero exigir de Deus que Ele me abençoe, que Ele faça o que eu quero para a minha vida, se eu não ando debaixo de obediência, irmãos? É um preço. Quer a maior prova? Só quem tem filho sabe o que é isso. Só quem tem filho, irmãos. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de pai, de qualidade de pai e de mãe. Porque eu vivo por regra e não por exceção. E a regra é que qualquer pai, qualquer mãe, irmãos, luta pelo seu filho. Não abre mão do seu filho, ama o seu filho. Zela pelo seu filho, cuida do seu filho. Abraão aprendeu tanto o princípio da obediência. Pode ser que eu cometa o maior erro aqui nesse momento. E não é teológico, é de análise da história. Para mim, entregar Isaac era mais difícil do que sair de onde ele estava. Sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela. Sei lá, irmãos. Não sei não. Mas talvez, eu não sei o que ele estava vivendo. Agora, filho, pega Isaac, leva para o monte que você vai sacrificar ele. Você vai me dar ele em sacrifício. Prepara tudo. O homem chegou, irmãos, a preparar o altar e levantar o machado. Estava pronto. Pronto. Você quer obediência maior do que essa? E eu poderia até fazer uma leitura aqui, um pouquinho mais cultural daquela época. Mas o que importa agora é a obediência.
e confiar em Deus. Deus sabe o que é dar um filho por amor. Abraão vai dar um filho por obediência a Deus e vai aprender que mesmo, guarda isso aqui, quando Deus exige de você coisas que é difícil você dar, mas se Ele está dizendo, por obediência, abra mão, por obediência, renuncie, por obediência, me obedeça com fé, com tranquilidade, me entregando o caminho, confiando em mim, porque você não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe, e a única maneira de ser feliz é confiando na soberania dEle. Princípio de obediência. Para mim, é mais difícil dar um filho do que sair de onde estava. E Abraão vai obedecer. Eu poderia conjecturar, mas não é o caso. Mas quase todos no final vão pensar o seguinte: Abraão confiava tanto em Deus que ele pensava, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa, eu só preciso obedecer. Eu só preciso obedecer. Que 2021 você tome as melhores decisões. Algumas o teu coração vai mandar você tomar segundo o teu sentimento. Só que ele é enganoso e ele é perverso. É melhor deixar Deus decidir por você. E uma coisa básica na vida, eu tenho que olhar para isso aqui, ó. Pastor, Deus não fala comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Precisa de teólogo? Precisa de professor de hebraico? A meu juízo, não precisa. E como eu entrego o meu caminho a Ele? Obedecendo. E como eu obedeço? Palavra de Deus. Diga o que disserem. Se a Bíblia disser que não é para fazer, não faça. Se a Bíblia não disser que não é para ir, não vá. Faça tudo segundo a soberana vontade de Deus. E eu tenho certeza que aí sim, um 2021 muito melhor do que um 2020. Se você recebe essa palavra, aplaude e glorifique ao Senhor. Coloque-se em pé, por favor. Pega a sua mão direita aqui, se você quiser, estiver à vontade, coloque no seu coração. Eu quero orar nesse momento. Senhor, obrigado por essa manhã na tua casa. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque só nós nos conhecemos, Deus. Até o limite da razão humana. Só nós conhecemos os fatos da nossa vida. Só nós conhecemos os nossos sentimentos. Até o limite da razão humana. O Senhor conhece muito além. E nós queremos nesta manhã reiterar, enfatizar a nossa confiança no Senhor. Que pessoas que estão nos assistindo agora, Deus, confiem no Senhor. Nós queremos entregar o nosso caminho, o nosso percurso de 2021 nas tuas mãos. Nós queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, as nossas decisões. Nós queremos confiar no Senhor e descansar de fato. Se nós não sabemos como, nos ensina, Deus. Ensina-nos, Senhor, a ter obediência, a ter paciência, a ter tranquilidade. Tira essa agitação, tira essa inquietação. Senhor, controla os nossos piores ímpetos, Senhor, o nosso instinto. Nos ensine a confiar no Senhor para gozarmos e termos o melhor desta terra. Nós te agradecemos por essa manhã em nome de Jesus. Aplauda, glorifique ao Senhor mais uma vez. Eu quero profetizar um domingo abençoado para você em nome de Jesus. Daqui a pouquinho um almoço aí em família, do jeito que você for almoçar, que Deus te abençoe. Para você que está em casa também, pode ser que tenha alguém trabalhando aí, Deus te abençoe. A todos nós, hoje à noite um culto abençoadíssimo, amém? Eu profetizo um restante de domingo abençoado, de muita paz, alegria, saúde para a tua vida, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo dele sejam sobre todos nós, desde agora e para sempre. Aplaude e glorifica ao Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.